Swift Mania. Lamarelão. MV Purdy. Cansei de apostar contra o Mahomes. Deu. Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao Zona Neutra, o seu programa semanal de futebol americano. Mais especificamente no episódio número 23. Errou! E nesse episódio nós vamos falar sobre as finais de conferência que aconteceram no domingo agora, ou seja, ontem, né? Estamos gravando isso na segunda-feira. E nestes dois jogos, o Kansas City Chiefs foi como underdog, se a gente pode dizer que o Kansas City Chiefs alguma vez é um underdog, né, Neymar? Coisas para aprendermos durante a vida, né? Isso. Vamos como... volta. Kansas City Chiefs foi como underdog a Baltimore e garantiu a sua classificação para mais um Super Bowl, o quarto do Patrick Mahomes. E o time do Detroit Lions também foi como underdog para Califórnia, para São Francisco, e não conseguiu, deixou escapar pelos dedos a sua classificação para o que seria o primeiro Super Bowl do Detroit Lions, que faz aí com mais uns 3 ou 4 franquias, são os únicos times que não jogaram nenhum Super Bowl na história. Neymar, seja muito bem-vindo e já começa explicando para nossa audiência essa tua voz hoje, que não tá uma voz tão adequada como normal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A voz um pouco arrombada, assim como... Não sei como a sua não está, seu Thiago Zumac. Estávamos vendo juntos ontem os jogos, num domingo muito festoso, festivo. Festoso é bonito também. Festivo. E... Licença poética, dali. E foi um bom domingo com piscina, sol, cerveja, bebidas destiladas, coisa mais linda do mundo. Picanha, carne de porco. Um agradecimento em especial. Esse não teve jabá, mas vou fazer. Ao Guababol, do nosso amigo Júlio. Vim até com a camisa comemorativa, não foi a que eu usei ontem, antes que me chame de porco. Mas é um excelente de um evento. Exatamente, o Guababol, pessoal, apenas por curiosidade, é um evento que acontece em Guabiruba, que é uma cidade que não é das maiores aqui de Santa Catarina, deve ter seus 15 mil habitantes, talvez, Guabiruba. Se errar por muito, eles vão ficar putos. Deve ter talvez seus 15 mil habitantes. E Guabiruba é uma cidade que está do ladinho de Brusque, aqui em Santa Catarina. E lá nós temos um amigo, o Júlio Schumacher. E o Júlio, ele faz todo ano, já há 19 anos, ele faz um final de semana onde que a galera vai para casa dele, todo mundo uniformizado com a camiseta do evento, e faz um open bar lá de carne e cerveja para ver os jogos da noite. E o negócio tá tão bem estruturado que ontem a gente tava com um telão de LED de 4 metros, né, Neymar? Cara, assim, a organização do Júlio lá é fantástica e participar do Guababol, que são convites limitados, né? É um privilégio. É um privilégio muito grande. Então, muito obrigado, Júlio. Um abraço também a Cavalca, que joga fantasy com a gente, tava lá também. Guabiruba, terra do Peusnikals. AK, Papai Noel do Mato, que o pessoal chama, que é um folclore mais da Europa e é a cidade que rosteia o Peusnikals aqui no Brasil. E eu estou com a minha voz normal, Neymar, porque, ao contrário de você, eu me cuidei. Eu não exagerei. Eu não exagerei na bebida, eu não exagerei na comida, eu não exagerei nas manifestações vocais. As duas primeiras partes eu também não exagerei. Mas o problema é que a gente vai se empolgando durante o jogo e quando mais alguém se empolga com a gente, o tom de voz aumenta bastante. Cara, tu não berrou no jogo 1/3 do que tu berrou jogando dominó. Tem isso? Tá? Então, seguimos agora, vamos falar de futebol americano, vamos começar pelo quadro do Quem É, que tá cada vez mais fácil de acertar, afinal de contas foram só 2 jogos no final de semana, e hoje na tela a gente tem um ator qualquer, é a foto de um ator qualquer, e ele tá passando a mãozinha na cabeça, assim, na testa, tipo assim, ó. Ufa! Quem eu sou, porque ele é um jogador. Eu ia falar, tem que começar a me dizer se é uma franquia ou um jogador, né? Ele é um jogador. Se não tivesse falado nada, eu ia falar que é o 49ers, que conseguiu escapar no bico do corvo. Mas já que ele é um jogador, vamos de Purdy. Purdy? É. Não é o Purdy. Não é o Purdy. Não é o Purdy. Que conseguiu escapar dessa forma.
Eu acho que não pode ser dos times que perderam, porque os times que perderam estão tristes. Eles não estão... Ufa, ainda bem que foi assim. Que deu. Patrick Mahomes, então? Também não foi. Também não foi o Patrick Mahomes. Quem é esse jogador que... Ufa, escapou, cara. Ah, o Moody. O Moody. Acertei? Jake Moody. Kicker do 49ers. Kicker do 49ers. Quase afundou o time foi lá e calma, man, vou te salvar. Exatamente, o kicker do 49ers que no primeiro tempo, quando o jogo tava 14-0... Indo pro brejo já? Indo pro brejo, ele foi lá e chutou e errou de 48 jardas. E o kicker, por que eu trouxe essa foto, né, do cara que ufa? Porque o kicker ele não tem o que fazer. Porque assim, ó, o quarterback, se ele lança uma interceptação, o running back se toma um fumble, o wide receiver se toma um drop, ele pode voltar na jogada seguinte e... Se redimir. O kicker não tem essa garantia. Se ele tiver uma outra oportunidade de chutar, ele tem que fazer igual. Ele tem que fazer igual, exatamente. Não é mérito pela anterior que ele errou. Exatamente. Então, quando o cara erra e mesmo assim o time ganha, ele... Ufa, tiraram o meu... Mais de quase tirar o time do Super Bowl, né? Exatamente, tiraram o meu da reta. E o Jake Moody, ele tem mais coisas por trás dele no sentido de pressão, porque tu sabia, Neymar, que o Jake Moody, ele foi draftado na 99ª escolha geral do draft? Terceiro round. Foi o primeiro kicker a ser draftado nesse ano que passou. Exatamente, foi o primeiro kicker a ser draftado. E tu sabia que ele foi apenas o segundo kicker nos últimos 15 anos a ser draftado entre round ou antes. Entre as 100 primeiras escolhas? Não sabia os anos, mas sabia que é uma raridade bastante grande. Então, o que eu quero dizer com isso, cara? Ele entrou, ele é calouro e ele tem a responsabilidade de uma terceira escolha nas costas. Exatamente. Gente, o Purdy é sétima. Né? A gente tem vários outros casos de jogadores que são muito bons. O próprio Jake Ferguson, o TE do Dallas, é terceira. Exato. Então, o Achane do Dolphins... Ah, não, o Achane é segunda rodada. Terceira rodada também. Enfim, tem pedigree, né? Por ser de terceira. Exatamente. Se você ter terceira rodada nas costas, você tem que mostrar alguma coisa. Um kicker ter terceira rodada nas costas, onde ele só pega um kick que não participou do draft... O cara, ele não pode errar. Exato. Ele não pode errar. Abaixo de 50, ainda mais num jogo importante desse. E aí, cara, eu fui dar uma olhadinha nos dados também do Jake Moody. Ele tava com 55% na temporada, com chutes de 40 a 49 jardas. Que M. Exatamente, ou seja, não era nada seguro aquele chute que ele deu, tanto que ele errou, né? Depois ele voltou ao jogo, fez o outro field goal, né? Então ele saiu aí no 0-0 e o 49ers classificou pro Super Bowl, então tem mais uma chance aí nosso amigo Jake Moody de se provar nos próximos jogos. Passamos então agora para o nosso verdadeiro ou falso, Neymar? Mano. Cara, o pessoal tá adorando esse quadro, Neymar. Não tem nenhum comentário negativo sobre esse quadro no YouTube. Justo. Então, pessoal, se vocês estiverem gostando ou não gostando, vocês comentam lá no YouTube para a gente poder melhorar aqui a pauta do programa. Verdadeiro ou falso? Lembro você, Neymar, que das 10 afirmações que já tiveram no programa, você acertou 8. Então, você está com uma média excelente. E lembro ao torcedor que está nos assistindo que o tipo de pergunta que tu coloca é sempre no fio da navalha. Se tem uma pergunta, por exemplo, Fred Warner, o líder de tackles dos playoffs, ele deve estar ganhando por 1 ou 2 tackles, ou perdendo por 1 ou 2. Então, mesmo que eu tenha uma percepção muito boa do tipo, cara, ele foi muito bem. Sim, é verdade. Ele perdeu por 1 tackle. Tá, mas tu quer o quê? Um abraço? Um pirulito ajudava. Porra, tu é um especialista, cara. Eu quero precisão. Vamos lá. Goff e Mahomes são os líderes em jardas passadas dos playoffs. Contando todos os outros atletas, tá? Contando todos os outros atletas. Muitos caíram pelo caminho. Então eu vou sempre, já que eu não tenho os números em mãos, ir por probabilidade. Então, se não forem eles, é muito provável que os únicos que vão conseguir concorrer seriam os oponentes deles. Porém, os oponentes deles só tiveram 2 jogos, porque passaram como seed 1. Então, por probabilidade, verdadeiro. Verdadeiro, Goff e Mahomes são os 2 líderes em jardas passadas. Lembrando que o Lamar Jackson e o Purdy só fizeram 2 jogos, porque não descansaram na primeira semana. Exatamente. Então, os 2 únicos quarterbacks com 3 jogos são Goff e Mahomes. Segunda afirmação, McCaffrey... Ah, tem um F a mais ali, né? McCaffrey está no top 3 corredores em jardas. Eu sei que ele vai estar no top 3 se fosse scrimmage yards, que é recepções e jardas corridas. E um outro que deve estar aí é o Aaron Jones, quase com certeza. Já que é top 3,
corredores, eu acho que é verdadeira também. Perfeito. Então nós temos verdadeira na primeira, verdadeira na segunda e agora um stats de defesa. Fred Warner, linebacker, uma estrela do San Francisco 49ers. O linebacker da liga, se não for o do Ravens. É o líder em tackles dos playoffs. E aqui é tackles mais assistências, porque semana passada tu me criticou que eu botei tackle solo, né? Justo. Cara, ele é um monstro de fazer tackle, mas de novo ele tem um jogo a menos. Esse time do Lions tacleia bastante também, com os dois interiores linebackers dele. O Willie Gay do Kansas City não jogou, então ele tem um jogo a menos, mesmo sendo um ótimo tacleador. E dessa vez eu acertei o primeiro nome dele, diferente do último programa. E temos, se for do 49ers, muito provavelmente é ele. E o outro time, que eu preciso de contato visual, tem o Baltimore Ravens também. Que o Hamilton tá um monstro, mas é um strong safety. Eu não creio que ele vai ter passado como linebacker. Eu vou como verdadeiro. Verdadeiro. Fred Ele tá Warner. em toda jogada, e já que tu vai contar assistências, volta e meia alguém dá um teco, ele tá junto em cima. Verdadeiro. Temos 3 verdadeiros por enquanto. A quarta, tá? A afirmação é: com 3 touchdowns cada, temos 2 tight ends empatados na liderança desse ranking. Ou seja, jogadores que mais fizeram TDs. Touchdowns fizeram 3. São 3 jogadores e estás me dizendo que 2 deles são tight ends. Exatamente. Não é o Kittle. O Andrew só chegou agora. Likely o Mahomes fez cagada com ele. Lamar Jackson fez cagada com ele. Então esses 2 só podem ser. Otton não é porque já caiu no último playoff. Eu acho que não é. Eu acho que ele não fez 3. Mas só temos então Laporta e Kelce. Eu acho que é verdadeiro, com Laporta e Kelce. Ok. Então, Mas o Laporta não fez touchdown nesse jogo. Essa tá difícil. Mas para nós não perder muito tempo, eu vou colocar... Vamos para a última. Deixa essa em stand-by. Kansas City Chiefs lidera os rankings de... Kansas City Chiefs, eu digo um jogador. Ah, tá. Um jogador do Kansas City Chiefs lidera o ranking de jardas passadas. Um jogador do Kansas City Chiefs lidera o ranking de jardas corridas. E um outro jogador lidera o jardas recebidas. Em todo o playoff? Em todo o playoff. Ou seja, quem mais passou a bola foi do Kansas. Isso. Quem mais correu com a bola foi um cara do Kansas, só pode ser o Pacheco. E em jardas recebidas foi alguém do Kansas, só pode ser ou o Kelce ou o Rice. Essa eu vou como falsa. Porque eu acho que jardas corridas o Pacheco não correu isso tudo. Na verdade, as outras também vão ficar muito próximas, imagino eu. Então a última é falsa. E a quarta, será que eu vou como verdadeira ou falsa? Laporta, eu não lembro. Eu acho que o Laporta fez 2 touchdowns, não 3. Mas eles tiveram que jogar o primeiro jogo, então talvez tenha 3. Vou de verdadeiro. São 4 verdadeiros e a última falsa. 4 verdadeiros e a última falsa. Passamos para o gabarito, por favor, João. Quase que tu gabarita, Neymar. Quase. A de tackle é muito sacanagem. A de tackle é muita sacanagem. Fica registrada a reclamação do Neymar. Vamos lá. A primeira... Goff e Mahomes são os líderes em jardas passadas. Verdadeiro, Goff tem 837 e Mahomes 718. A segunda, McCaffrey está no top 3 de corredores, sim. Ele é o terceiro com 188 jardas, perde para Pacheco e Jones, como você mesmo tinha falado, Neymar. A terceira, Fred Warner é o líder tackles. Não, cara. E assim, ó, antes que eu me esqueça, porque é no fio da navalha, porque é por um tackle, porque é por... Não, ele é o quarto. Mas um quarto é excelente. Ele é o quarto, do primeiro pro quarto. Tem muita margem. Né? O primeiro lugar é o Bolton com 27, o Anzalone do Lions com 23. Era o Lions que eu tava com medo que ele perdesse. O Bolton não passou despercebido. Mas o Anzalone, que é o interior linebacker, o principal tackler do Lions, eu tinha medo que fosse mais e realmente foi. O Bolton é o Nick Bolton do Kansas City Chiefs, né? E o Roquan Smith do Ravens com 23. O Roquan Smith é o outro linebacker que é o tão bom quanto o Fred Warner, os 2 melhores linebackers da liga fácil. Isso, foi trocado esse ano, inclusive, né? Sim. E o Fred Warner com 20 tackles, puxando aí a 4ª colocação. Verdadeiro, nós temos 2 TEs empatados, 2 TEs liderando o ranking de TDs. Acertei errando essa. Tu acertou errando, porque você falou que é os 3 TD e você achou que era o Laporta, mas não é o Laporta, é o Ferguson, do Dallas. Justo. E a última é falsa, porque liderando em jardas está o Goff e liderando em jardas recebidas está o Amon-Ra. O Pacheco realmente lidera em jardas corridas. Mais uma vez, Neymar, você falou que
É fio da navalha? Não é fio da navalha. Das 3, tinham 2 erradas aqui. Justíssimo. Viu? Essa é a verdade. Então, hoje, o Neymar acertou 4 e ele sobe agora para uma média aí de 15 perguntas com 13 acertos. Uma média próxima a 12 80... acertos. A última teve 2 erros. 12 acertos, uma média aí próxima a Segue 80%. 80%. Precisamente. Perfeito, perfeito. Seguimos então agora falando rapidamente da BetTT. Arrombamos a BTT de novo, Zuma. Arrombamos a BTT, man. Quem entrou na Super Odds do Chiefs, meu Deus, que delícia. Cara, eu cometi um lapso, cara. Quase deu a Super Odds do Lions, a BTT ia fechar as Não, portas. então, também. cara, eu cometi uma gafe, porque é o seguinte, o pessoal da BetTT, cara, eles são muito gente boa, são muito parceiro, e assim, a comunicação com eles é muito rápida, saca? Direta. E o cara que trata com a gente é o Caio. Caio, um abraço, Caião. Tá felizão, hein, Caio? E o Caio, ele... É 49ers, né, man? E o Caio trata com a gente o tempo todo, beleza? Ele tava tenso, ele falou, pô, tô tenso pros jogos, não sei o que, lá no grupo, não sei o que. Cara, e assim, ó, a hora que bateu a Super Odd do Chiefs, aí eu já tinha puxado o dinheirinho dos Chiefs. E eu, como todas as pessoas de bom coração, eu tava torcendo pro Lions, né? Óbvio. E aí, cara, o Lions abriu aquele jogo e eu falei, cara, nós vamos arrombar a BetTT aqui, nós vamos puxar as duas Super Odds altas ainda. E aí eu mandei no grupo do que a gente tem de conteúdo com a BetTT, eu falei, Caião, de boa assim, né? Caião, prepara o Said, que é o gerente comercial, prepara o Said que o preju vai ser grande. Você está bloqueado. Cara, eu esqueci que o Caio era 49ers. A resposta do Caio foi assim, ó, vai te fuder. Pô, não pode falar isso, Zuma, com a audiência, man. Ô, Caio, desculpa, cara, eu esqueci que tu tava sofrendo naquela hora. Desculpa nada, mais feliz do que ele impossível, cara. Torcedor do 49ers nem trabalha hoje amanhã, man. Mas depois, não, o Caião trabalhou hoje de manhã já, mandando material pra gente. Caião, desculpa ali pela gafe de ontem, mas depois eu consertei, né? Falei, pô, agora deu, hein? Uhul, valeu! BetTT, a casa do futebol americano no Brasil. É na BetTT que você vai encontrar as melhores apostas de futebol americano. Ou seja, lá a casa ganha menos do que nas outras casas. É mais dinheiro para você quando você acerta, claro. E lembrando que as apostas esportivas devem ser encaradas como um hobby, né, Neymar? Fazer de forma inteligente. Não pode apostar o que você não pode perder, não tenha isso como método de vida, vou começar a ganhar vida com isso. Não faça isso, não incentivamos isso, enfim. Exatamente. E além de tudo, gente, hoje tem muito conteúdo no próprio Instagram da BetTT, você pode seguir lá, ou então você pode procurar páginas especializadas, muito conteúdo de como você pode apostar de forma inteligente e de forma comedida, né? Minimizar perdas, né? Maximizar lucros e com isso tornar esse seu hobby algo que seja de fato divertido, saudável, talvez lucrativo, às vezes não, mas no longo prazo você não perca aquilo que você não pode perder. Com certeza. Além da BetTT, quem está sempre com a zona neutra? A Grande Esporte América. A empresa na qual hoje o Zuma não veio com uma camisa deles, mas que o Zuma tem muito material do Esporte América, não que eu não tenha, mas o Zuma tem bastante. A Esporte América está com a gente desde o começo da FNN, quando a gente deixou de ser Fumble na Net e nos transformamos em FN Network, né? Uma rede aí de produção de conteúdo com produtores de conteúdo independente no Brasil. A gente faz um hub de produção de conteúdo e um dos nossos programas é o Zona Neutra, no qual nós estamos aqui falando. E a Esporte América, além de patrocinar a FN Network como um todo, ela é parceira da Superliga Esporte América de Fantasy, a maior liga de fantasy do Brasil. Perfeito. E para você que jogou a Superliga e acompanha a FNN, e acompanha a Zona Neutra, um rápido comentário. A gente está fechando os pacotes agora de premiação, então todas as premiações estão prontas e a gente vai começar a embalar e enviar ainda esta semana e semana que vem para todos os vencedores. São 42 vencedores de liga, mais 8 que premiaram com a maior pontuação da rodada, que vão ganhar em casa o seu kit da Superliga com os prêmios que a gente deu e prometeu para cada vencedor. Então, em breve na sua casa vai chegar os prêmios e também a gente vai começar daqui a pouco a trazer um pouco de conteúdo do que será a Superliga em 2024. Perfeito, Neymar? Perfeito. Vamos parar um pouquinho, um breakzinho rápido? Bora pro break. Break rápido e nós já voltamos para falar do final de semana e dos jogos que aconteceram neste final de semana. Break!
Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra, Neymar, e agora a gente vai discutir os 2 jogos que aconteceram no domingo. O primeiro, Kansas City Chiefs versus Baltimore Ravens, e depois a gente vai falar do Lions versus o 49ers, que terminou a nossa noite com um jogão de futebol americano daqueles que vão ficar para a história, principalmente para a história e para a decepção dos torcedores do Lions, mas tem muita coisa boa aí da temporada do Lions que nós também vamos trazer nesse programa para discutir um pouquinho. Iniciando com o jogo do Kansas City Chiefs 17, Baltimore Ravens 10, eu queria que você me explicasse quem é o maior jogador de futebol americano da história e por que ele se chama Patrick Mahomes, Neymar. Não dá, ainda não concordo, ainda é o Tom Brady, mas o Mahomes, a carreira do cara nem acabou e ele já tem que ser um top 5 pelo menos, ao meu ver. Cara, com 6 anos, são 6 aparições no Championship Round e já posso emendar no jogo? Já pode falar também que são 6 aparições no Championship Round 4 no Super Bowl. Indo 4 pro Super Bowl e 2 títulos e vai disputar o terceiro agora. Tá, então, primeiramente, deixa eu ficar de pé nesse programa, não muito de pé, porque senão a câmera vai me cortar. Ó, quero bater parabéns. Palmas, tá? Palmas. Palmas pro torcedor do Kansas City Chiefs e do Chiefs. Bate palmas de verdade. Eu quero que estoure o microfone, né, man? Mas, enfim, Cansei de tentar bater no Kansas City Chiefs e achar furo onde não existe. Tem um comentarista que eu comento desde o começo do programa, lembra que eu já te falei que ele defendia o Kansas City toda a rodada, falando, cara, fiquem tranquilos, é garantido. Esse time não é segurando jogo, que isso não existe. Mas é uma defesa top 3, é uma das mais jovens da liga. Enquanto tiver Mahomes, que é o melhor quarterback dos últimos 20 anos, 10, ao menos indiscutivelmente, talvez vai ser o maior da história, e Andy Reid, e ainda Travis Kelce, é o melhor time, é um time a ser batido, blá, 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 blá. E ele fala isso o tempo todo, cara. Tá aí. Ganhou do Ravens. Foi um jogo atípico, mas lamarelão. Eu não achei que o Lamar Jackson foi amarelão, mas é que a frase fica muito boa, né? Lamarelão. Lamarelão. Cara, não adianta, cara. A Cena tá ali, cara. Ele tinha que ter ido pro Super Bowl. Eles até poderiam perder, mas o Ravens precisava ter ido ao Super Bowl. Acho que o Lamar jogou bem dentro do possível, fez as cagadas dele, mas o Chiefs jogou perfeito. É o Chiefs que não tinha aparecido ainda. O Travis Kelce tá velho, o Travis Kelce tá acabado. 11 target, 11 recepção. Balãozinho, touchdown, fez o demônio. Travis Kelce estava virado num 8. O Chiefs jogou o que não tinha jogado ainda. Mahomes é o Mahomes de sempre. Um animal, um cavalo. Não deu a bola para o oponente, jogou muito bem. E agora sim, dado todos os louros ao Chiefs que jogou a partida que precisava jogar, sem nenhum erro, vamos ao Ravens, que conseguiu perder o jogo. Como o Belichick já dizia, os times mais perdem jogos do que vencem jogos. Mérito pro Kansas. Mas o Ravens, eu vou colocar em 3 pilares ou 4 para considerar o Lamarelão, porque ele tinha que ter ganho o jogo, né? É o Lamar Jackson, é o MVP provavelmente dessa temporada. Então, um é esse, eu não vou bater muito no Lamar, mas eu vou bater em 3 coisas. Primeiro pilar, drop. Teve muito drop, Ravens. É um jogo muito parelho. Eu não sei se tu vai lembrar, Zuma, mas em outros anos, quando 2 grandes times se enfrentavam, 2 realmente favoritos a serem campeões, é sempre falado que é no detalhe que vai ser o jogo. Vai ser num turnover, num drop quando não podia, numa jogada inventada que era inesperada. O jogo vai ser definido nisso. E nisso, Kansas City não teve drops e o Ravens teve vários. Esse é só um dos 3 pilares. O segundo, e o segundo mais importante, o Ravens está achando que está em 2010, 2012 para jogar agressivo desse jeito, para bater e ter tanto roughing the passer, ter tanta falta de 15 jardas, faltas bobas. Eu não tô falando dos holding, dos offside, enfim, de faltas que acontecem no jogo, que às vezes tu faz, às vezes é pego, às vezes não é. Mas roughing the passers, tu tá jogando num dos maiores palcos do esporte mundial contra o Mahomes. Tem 1 milhão de câmeras neles. Se tu tocar no Mahomes de uma forma errada, vai ser passe. Teve o roughing the passer, que o cara deu uma martelada com a mão na cara do Mahomes, com o Mahomes passando. O juiz não vai dar, será? Se eu não me engano, era um third down. Olha só, é como se fosse um turnover, porque eu tinha segurado o time dos caras. Teve uma outra também que o cara deu uma capacetada, foi o Clowney. De novo, um passe não tinha nada a ver, o Clowney chegou e bam, deu uma cabeçada no Mahomes. Isso não é um jogo de temporada, isso é um AFC Championship Round, valendo ir pro Super Bowl, teu time, entre aspas, sendo o melhor, e tu cometendo gafes. Só isso eu acho que ainda teria sido suficiente pro Ravens estar no jogo, possivelmente ganhar, como eu achei que ganhava. Dê a César o que é de César. Desculpe a todos, errei completamente minha leitura, Zuma. Eu falei que o Mahomes ia destruir esse jogo no último programa. Eu falei, o Mahomes vai destruir o jogo. O Lamar Jackson. Lamar, porra, dislexia desgraçada. O Lamar Jackson, eu falei, vai destruir esse jogo. Destruiu nada.
Ele até jogou bem, mas junto com os drops, junto com ele não ter tanta chance em campo, porque o resto do time fazia falta que nem uns malucos, principalmente no Mahomes. E aí sim, Zuma, o terceiro ou o primeiro pilar e o principal deles que definiu o jogo. 3 turnovers, sendo 2 deles na endzone. O Flowers, ele pegou uma bola que ele tentou esticar para a endzone, ele não precisava ter feito touchdown naquele lance, perdeu a bola na endzone, turnover pro Chiefs. Isso aí foi literalmente 7 pontos jogados fora. Daí depois, no final, por isso o Lamar não pode também tanto pano nele, ele me meteu uma bola no Likely na endzone, que foi a lá Love na semana passada. Foi coisa com linda. 3 defensores em cima do Likely, ele me manda aquela bola. Qualquer um dos 3 podia ter pego aquela bola, menos o Likely. E o que aconteceu? Interceptação do Lamar dentro da endzone. Teve um strip sack que ele teve também, que a bola foi arrancada dele, recuperada pelo Chiefs, que foi o começo ali do spark do Chiefs começar a abrir vantagem. Acontece. O Lamar não devia ter tomado esse tipo de jogada, mas acontece. E por 1 minuto, Zuma, nesse jogo, eu senti aquele Lamar um pouquinho... Assim, ele tá melhor do que ele teve em outras temporadas, mas um pouquinho desesperado, sem fazer o que o Lamar normalmente faria. E eu vou te falar as jogadas. Teve uma, se eu não me engano, 3ª para 3 ou 3ª para alguma coisa pouco, no final do jogo, nos últimos minutos, que ele não se jogou com violência pra frente, ele precisava do down e ele não fez. No primeiro tempo, teve uma jogada que ele conseguiu, acho que era uma 4ª para 2, que ele mesmo correu e ele escapou. E daí ele olhou pro safety, ele começou a botar a mão, não sei se era safety ou se era o cornerback. Em vez de tentar correr com tudo, cara, o Lamar tem velocidade, o Lamar teria, eu acho, ganho daquele safety ou cornerback. Ele tava com medo, para usar a palavra certa. Ele tava muito receoso do jogo. Eu acho que ele sentiu um pouco o peso disso. Resumindo, o Ravens não fez o jogo que deveria ter feito. Teve uma falta ridícula no Likely no final do jogo que não foi dada. Deu na mesma. Porque se fosse touchdown naquele lance, o Ravens não conseguiu segurar o Chiefs igual. Então, touchdown ou field goal daria na mesma. O Chiefs teria ganho igual. Então, enfim, foi um jogo justo, onde o Kansas City jogou muito. O campeão voltou e o Ravens, infelizmente, lamarelou. Cara, e tem mais, tá? Tu falou de vários erros do Baltimore Ravens e eu cogitei começar o programa hoje no Quem É, trazendo uma imagem, que eu não encontrei a imagem correta que mostrasse aquilo que eu queria pensar, estava pensando, na verdade, que seria quem muito quer, nada tem. Justo. Tá? Isso funciona para 2 jogos. Justo. E para quem essa frase funcionaria, Neymar, no time do Ravens? No time do Ravens, para quem muito quer, nada tem. Flowers. Cara, ele não podia ter perdido aquela bola. Ele não podia ter estendido o braço. Cara, ele já tinha ganho o force down a 1 jarda. Cara, recolhe a bola, toma o tackle. Se tu passar, beleza, campeão. Mas tu quer ser o rei, tu quer ser o super-herói, tu quer ser... Ele já tinha feito um TD. Ele ia fazer o segundo, ele ia empatar o jogo... Ele ia empatar o jogo, estava 14-7 aquela hora. Então era um momento de chegada do Baltimore Ravens. E o que ele faz? Ele estica o bracinho e toma um tapa. E ele sofre um fumble na linha de 1 jarda. Cara, que jogada maravilhosa da defesa do Chiefs. Foi o Snead. Cara, que jogada maravilhosa. Essa sim... Uma jogada que também vai ficar para a história da NFL, porque, cara, não é sempre que você vê um salto daquele, um tapa na bola perfeito. No AFC Championship Round. E por isso que o futebol americano e a NFL é um esporte, o futebol americano, né, e a NFL, eles são 2 entidades, Neymar, assim, que a gente não consegue parar de acompanhar, porque é um jogo de milímetros, cara. Faltando 1 jarda, tu poderia abandonar, mas não, o cara vai lá e corre até o final, porque se ele segurar naquela 1 jarda... E esse ano a gente viu o quê, cara? 3 ou 4 fumbles na 1 jarda. Ou seja, eles acontecem, né? E o jogo vai até o final. Pior, a bola entrando na endzone, que devolve pra dentro de 20, o outro time nem começa na linha de 1. Isso, a gente teve no último jogo. Isso. Cara, então assim, é até o final... Tudo pode acontecer num domingo qualquer, né? Isso. E a gente tem essa emoção jogo a jogo, cara, por isso que o futebol americano é tão apaixonante. Ainda falando do Flowers, dos pilares que eu falei, 2 jogadas antes desse fumble do Flowers, é uma bomba do Lamar Jackson pra ele, que ele quase vai pra touchdown e ele quebra pra um lado, o cornerback se perde, ele quebra pro outro, ele ia passar, o cornerback derruba. O que o Flowers faz? Tu lembra? Mete a mão no rosto do cornerback do outro time e empurra pra baixo. O que acontece? 15 jardas de falta pro imbecil. Taunting. O Sportsmanlike Conduct Taunting. Essa falta seria provocação, pessoal. Isso. Tipo, hoje na NFL você não pode mais fazer uma provocação em que você
faça ela na frente do seu adversário. É mais ou menos igual no vôlei, que o cara não pode comemorar na rede, ele tem que comemorar virado para trás. É mais ou menos isso. Você não pode provocar diretamente o seu adversário. Mas são duas situações nisso, de forma efusiva. Porque eu acho que a gente concorda que a NFL é chata nisso com relação a comemorações. É legal comemoração. Sim, eu acho legal. sim. Agora ali, ele meteu a mão no capacete do cara e empurrou para baixo. Ele empurrou. Além de dar o taunting. Não, ele merecia a falta de 15 jardas. Daí na sequência eles conseguiram chegar até a linha de 5, que se não fosse essa falta, talvez teria sido touchdown, e aí perderam a bola. Ou seja, talvez se o Flowers só não faz esse taunting, já seria o suficiente para depois eles terem entrado na endzone. Como cada detalhe faz diferença. Cada falta idiota que eles fizeram faz diferença. E aí tu acha, porque eu li hoje que... Eu vi, na verdade, um dos comentaristas americanos, aquele Rex alguma coisa, que ele é bem famoso porque ele é polêmico, né? É. E ele falou assim, berrando, né? O play calling do Baltimore Ravens foi a coisa mais estúpida que eu já vi num jogo de playoff na minha vida. Cara, eu falei durante o jogo isso algumas vezes, tu lembra? Não me recordo porque tu... Nós estava numa outra situação. Mas eu tava falando durante o jogo, eu não entendia também. Porque na primeira eles passavam, daí não conseguiam nada. Daí na segunda corriam, e na terceira corriam para 7. Ou passavam longe, com o jogo perdendo. Daí no final do jogo, que eles iam pro fourth down obrigatoriamente, eles ainda assim na terceira nunca tentavam correr. Ficou uma coisa meio desconexa realmente, ficou estranho. Tu tens o Lamar Jackson, isso é tua força. Tu ignorou isso. De repente o time se viu acuado, por isso o Lamarelão, a culpa não é toda dele, é do técnico, enfim, todo mundo, mas em não continuar a jogar o plano de jogo do Ravens. Mas o time do Ravens, além de não ter feito um bom jogo, não ter o bom... as chamadas das jogadas foram horríveis. Eu lembro que durante o jogo a galera berrava, corre Lamar, corre Lamar. Cara, e parecia que ele tava com uma bola de ferro no pé. Isso, tava com medo, essa é a palavra. Só pode. Será? Só pode ser medo, cara. Será que é medo? Porque ele tem... Mas, Neymar, tu acha que ele tem essa liberdade total pra correr? A partir do momento que ele fez a jogada, que a jogada não é para ele... Porque assim, o técnico chama a jogada, acabou. Lamar, essa tu vai correr com a bola. E é ele que corre. Quando a outra jogada, e ele vê que não vai dar certo, ele sai correndo, ele tem a liberdade dele. E nessas jogadas que ele improvisava, não era o Lamar. Mas aí que eu digo, será que não tem uma orientação do técnico, do tipo assim, cara, se não deu, tu não vai fazer loucura, tu vai guardar a bola, vai minimizar o prejuízo e não vamos entregar a bola pra eles. Será que não teve uma pegada dessa? Já pensou que tristeza se teve? Cara, mas aí a gente começa a tirar a ideia do Lamar ter pipocado, ok, mas pra, tipo, o técnico ter cagado tudo. Tu já pensou, tipo, sei lá, vamos trazer pro soccer. Temos o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, se tu uma hora tiver com o atacante na tua frente, tu me passa essa bola. Tu não vai me driblar o cara. Pô, tu tem o bruxo, man, tu tá maluco. Só se ele fez isso com o Lamar. Não pode, não era um monstro correndo. Enfim, foi estranho, mas, de novo, mérito pro Kansas City Chiefs. Um último ponto que eu quero trazer desse jogo, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um jogador marcar um outro jogador que passa de 100 jardas, tem touchdown, 11 targets, 11 recepções, e eu tenho que falar que o cara que marcou ele foi excepcional. Kyle Hamilton, strong safety do Ravens. Cara, uma marcação junta, bem feita, infinitos tackles do jogo, não fui ver números. Teve uma quarta descida do Chiefs que não deu certo, Kyle Hamilton que segurou, jogou muito bem. Mas, quando tens também um unicórnio do outro lado, que é o Kelce, às vezes é imarcável. Exatamente. E aí, no final, eu resumo aí essa derrota do Ravens com essa incompetência. Ontem, né, eu acho que o Jim Harbaugh mandou mal. O sumiço do Lamar, que a gente não pode tirar da responsabilidade dele, afinal de contas é o quarterback. Mas também, cara, a parte mental da equipe. Vejo que o time do Ravens, ele não suportou a pressão de pegar o Kansas City Chiefs em casa, sabe? Porque tu vê as faltas, elas são... Mirins, juvenis. São faltas juvenis e falta é resultado... Falta é algo que é para ser treinado na NFL, tá, pessoal? As faltas não são algo que não é... Que é tipo, acontece de repente. Não, cara, você fazer muitas faltas é um time mal treinado. Então, o Ravens fez muito mais faltas. Eu acho que fez 10 faltas, enquanto o Kansas City fez 3. Isso, para mim, é pressão do jogo, jogador nervoso, e depois que o negócio desandou, cara... Exatamente. Porque é diferente jogar com o Kansas City Chiefs e jogar contra o Lions. Quando desandou contra o Lions, o 49ers olhou pro outro e falou, cara, dá. Agora, quando os caras do Baltimore Ravens desandaram e olharam pro outro lado e falaram,
Não vamos recuperar isso aqui. Lá tá o Mahomes, né, cara? Infelizmente, acabou por aí. Acabou essa campanha do Ravens. A gente não vai falar do Super Bowl hoje. Não vamos falar o que a gente espera. Vai pro programa da semana que vem. Então, a gente até mesmo que tem uma semana de recuperação, a gente vai ver bastante notícias em relação aos jogadores. Mas eu queria saber um pouquinho desse Ravens para o ano que vem, Neymar. O Lamar Jackson tá de contrato renovado. Coisa mais linda. É o cara. O time tá equilibrado, tem jogadores que devem sair, jogadores que podem chegar. Tu tem alguma ideia do que pode ser o Ravens do ano que vem? O Ravens do ano que vem vai ser muito parecido com esse, porque tem o principal, tem o Lamar Jackson. Os corredores, eles sempre oscilaram em vários e vários se machucam, né? O time que mais machuca é corredor na liga. E a OL é excelente, se sair um entra outro também. Não tem vários nomes da OL que vão aposentar ou sair. Então o time tá fechado. A defesa é excelente e muito bem treinada. Talvez esse seja um tendão de Aquiles pro Ravens ano que vem. Porque se tudo der certo, o Ravens vai perder o coordenador defensivo pro Seattle Seahawks, que é o McDonald. Mas também é um time muito forte na defesa. Roquan Smith, que é o principal linebacker, também veio de contrato forte para esse ano. Kyle Hamilton é o calouro do ano passado, que é um unicórnio, retrasado, que é um unicórnio, um strong safety excepcional. Então, assim, vai ter um nome ou outro que vai ter que conversar, que é o Humphrey, que é um cornerback muito bom, mas já tá com uma certa idade, um contrato alto e aí por diante. Mas, assim, todo time tem peças para mexer. Eu acho que o Ravens está bem tranquilo. Eu acho que o maior problema do Ravens é essa onda, essa visão de lamarelão que ele tinha antes. Eu acho que ele conseguiu quebrar um pouco, porque ele chegou no Championship Round, ele chegou surrando todo mundo. Mas foi uma tristeza perder pro Patrick Mahomes. Então, o torcedor do Ravens, para ano que vem, a expectativa é... Alta de novo. Alta de novo, e se tudo der certo, o Lamar vai lá e busca o dele, né? Cara, passando pro próximo jogo, então, que aconteceu às 20 horas e 30 minutos, iniciou às 20 horas e 30 minutos, Detroit Lions 31, abrindo um 14-0, torcida empolgada, foi a 21-7, foi a 24-7, terminou o primeiro tempo, 24-7, 24-10, né? 24-7. 24-7. Voltou no segundo tempo e houve a virada do 49ers para torcida, né, ficar enlouquecida no Brasil inteiro, para quem torce pro 49ers, óbvio. A minha pergunta para ti sobre esse jogo Neymar, quem muito quer, nada tem, que foi a frase que a gente usou para o Zay Flowers, que tentou esticar o braço para fazer o TD em vez de aceitar o tackle e ficar com o avanço, que seria o suficiente. Nós podemos dizer que Dan Campbell errou forte, cara. Quem muito quer, nada tem. Porque ele deixou de chutar... Essa frase é mais pra ele do que pro jogo anterior. Exatamente. Ele deixou de chutar 2 field goals, cara. Eu não ia concordar contigo, porque eu acho que é o estilo do Lions. A gente fala isso desde sempre. O Dan Campbell veio com esse estilo e bora, é assim que eu jogo. Porém, lembra que a gente falou, Zuma? Tu tem que ser conciso no que tu faz. E o Dan Campbell chutou um field goal. Chutou. Uma 4-2 ele chutou um field goal. Por que numa 4-2, 21-7, teu time sempre vai para quartas descidas. Uma quarta para a linha do gol, 4-2, tu vai pro field goal. E numa 4-2, mesmas jardas, na linha de 28 jardas do campo de ataque, tu vai pro down, tu não chuta o field goal. Pra mim, faz infinito mais sentido tu inverter, então. Ah, não, mas um chute de 28 ali, que vira um chute de 38, 46, é um chute bem mais difícil. Ok, mas se tu não consegues o down ali, teu oponente já tá numa posição de campo legal. Em compensação no outro, na linha de 2 jardas, tu não consegue o down, teu oponente tá arrombado. E tu tem uma linha defensiva muito forte. Então, só não me fez sentido porque ele chutou aquele field goal. E a partir do momento que ele chutou aquele field goal, e daí numa 4-2, depois da linha de 28, ele tentou e não conseguiu, tudo foi por água abaixo. Por quê? Essa 4-2 que ele não chutou o field goal, até a lógica era igual. Porque ele ia abrir 3 posses de novo. O jogo estava 24-10. O 49ers tinha conseguido vir numa primeira campanha, eu acho, no segundo tempo, terceiro período, e tinha jogado o jogo para 24-10. 2 touchdowns. Chuta aquele field goal. Eu acho que era 6 minutos do terceiro período. Ou seja, só tem mais 6 minutos de último período. Deixa por 3 posses, man. Tu já fez isso no primeiro tempo. Já que tu quebrou tua regra, chuta o field goal. Enfim, quem tudo quer, nada tem. Mas foi o estilo do Lions. Eu só fico chateado com o Dan Campbell que ele quebrou a própria regra nesse chute na linha de 2. Então tu fica mais chateado dele ter chutado antes e não ter tentado a 4-2 para ir para cima e fazer o TD e vai para 21-0 do que
ele não ter chutado as outras 2 bolas? Exato. Ou chuta as 3 ou não chuta nenhuma. Cara, eu tenho um pensamento um pouco distinto, tá? Eu tenho um pensamento um pouco mais conservador nesse sentido, porque, claro, cara, que a gente gosta do time agressivo, a gente gosta do time que arrisca, mas eu vejo como 2 mundos completamente diferentes. Você jogar uma temporada regular, onde que o Lions teve um jogo que amassou... Que tu pode errar, que tu pode perder. Que tu pode perder, mas mais do que isso, às vezes o jogo tá pau a pau. Tá pau a pau. E aí tu vai na 4-2 do quê? Pra abrir o placar, pra abrir uma posse. Ou tu vai na 4-2 pra buscar o placar. Geralmente tu tá perdendo e tu, pum, vai. Agora tu abriu 2 posses, tá 14-0. Final de conferência. Meu irmão, garante teus pontos. Só pra cara. constar, eu teria chutado as 3 vezes. Exato. Mas eu tô tentando entrar na cabeça do Dan Campbell. Já que ele quer bater em todo mundo da mesma forma, ele usou técnicas diferentes no mesmo jogo. Cara, eu acho assim, ó. Naquele momento, seja um pouco conservador, cara. Justo. Porque assim, ó, velho, não tem como tu pode se explicar depois, sabe? Ó, cara, eu chutei porque era a melhor questão, a gente chutou, fez os 3 field goals, mesmo assim os caras viraram. Pô, beleza, mesmo assim os caras viraram. Mas não é o caso, cara. Agora ele tá aí, tem que explicar porque ele não chutou, enfim. O torcedor do Lions quer matar ele. Eu vi um comentário no Twitter, o cara assim... Campbell, seu viciado em gambling, em jogo, porque isso é coisa de viciado, não sei o que. Tá. O cara nervoso, porque o cara tá arriscando tudo. Mas eu acho que o que tu falou, Zuma, ia ser difícil também ele explicar. Porque ele tem um conceito, um jeito de jogar. Se ele chuta os 3 field goals e ainda assim o time perde, ia ser difícil ele explicar por que ele mudou nesse jogo algo que ele vinha conseguindo fazer. Por isso que eu acho que ele tinha que ou optar por uma ou por outra. Ele não podia ter chutado um field goal e o outro exatamente igual um pouco para trás, ele não ter chutado. Para mim isso não fez sentido. Outra coisa, cara, a gente falou muito do Brandon Staley, que é o técnico é o ex-técnico do Chargers, talvez aí possível futuro coordenador defensivo do Packers ou do Dolphins, alguns times aí que já estão conversando com ele, mas ele, cara, ele tinha um estilo de chamar jogadas muito agressivas, ele também não chutava, sempre ia para 4-3, 4-5, 4-2, e a gente criticou muito isso nele, porque o Chargers perdia jogos por uma posse, muitos jogos por uma posse, e o Staley não aprendeu, velho, não aprendeu, saca? Tanto que foi demitido. O nosso querido Dan Campbell teve um ano de sucesso, chegou no Championship Round, ou seja, ele não vai ser demitido, ele não tem emprego abalado, nada disso. O time do Lions, pelo contrário, vejo que vai ser um time competitivo nos próximos anos, exatamente. E, realmente, eu acho que o Campbell é mais esperto. Eu acho que ele vai mudar um pouco esse conceito dele de agressividade à medida que ele for entendendo que, cara, talvez... não precisa ser agressivo o tempo todo, saca? Vou mudar de assunto e continuar no mesmo assunto. Eu acho que a gente já falou disso em outro programa. Quem assiste, aonde quer que assista o jogo da NFL, sempre. A maioria das vezes tem uma quarta descida, Zuma, aparece na tela o stats, né? Generator stats e tal, etc. Dizendo go for it ou não go for it. Tipo, tente a quarta descida ou não e a porcentagem de chance de sucesso. Então, tipo, a maioria das vezes é go for it. Tipo, 4-2, 65%, vai pra ela. É uma leitura puramente matemática? Vamos dizer que é exatamente isso, Zuma. É jogar dado, vai. Tu vai jogar um dado em probabilidade que 65% da chance tu vai conseguir. Opa, então vale a pena ir. Calma. Tem vezes que não vale, mesmo que a probabilidade seja a teu favor. Porque se tu perde a bola ali, tu pode perder o jogo. E se tu consegue, não significa que tu ganha o jogo. Tu não podes perder o controle do jogo, ou a posse de bola, ou o controle do tempo, ou várias outras nuances. Não é só o probabilidade de conseguir. Tem que entender outras nuances do jogo. Enfim, vamos falar um pouco do jogo. Se tu me permite, fiquei de pé para bater palma pro GOAT Mahomes. Vou ter que ficar de palma também, infelizmente, para bater palma pro Purdy. Que desgraça, mas vou ter que fazer isso. Porque o Purdy é o nome desse jogo. O Purdy entrou, Zuma, como a gente costuma brincar, ele entrou sendo puxa-frangos, que já era esperado. Tomou 17 pontos na cabeça, já ficou nervoso, já... que começou a atacar a interceptação, tomou uma interceptação no primeiro tempo, overthrow pra todo lado, e já que eu tô fazendo uma comparação com desenho animado, Zuma, não tem desenho animado quando o cara toma uma paulada na cabeça e vira outra coisa? Sim. Só que o Purdy não tomou uma paulada na cabeça, ele meteu-lhe um overthrow tão grande que a bola deu uma paulada na cabeça do defensor do Lions. Essa jogada, o Montanha o João vai ter que colocar pra gente. Ele deu um overthrow no Ayuk, e o cara do Lions foi interceptar a bola e bum, a bola bateu na cara dele, levantou, e o Ayuk, aquilo que a gente falou, o cara tá ligado no jogo, o cara tá sempre, ele não pode perder cada detalhe, a bola subiu, o Ayuk foi lá e catou a bola. Excepcional jogada do Ayuk, e nesse momento, eu acho que o Purdy olhou assim, peraí,
Eu não preciso ser o puxa-frangos do desenho do Pica-Pau. Eu posso ser tipo que nem o Mahomes, que é o Pica-Pau, né? Porque parece até o cabelinho e tal, etc. A gente fala meio diferente. Eu posso ser o zoador que sempre ganha e ninguém consegue bater em mim. E o Purdy resolveu virar o Pica-Pau, man. Ele não errou mais passe. Leituras excepcionais. Tem um passe que ele faz, eu acho que é pro Kittle no canto do campo, que ele quase é sacado e ele depois joga a bola. O Kittle só com os 2 pezinhos no canto do campo. Achou, se eu não me engano, o camisa 16, se eu não me engano, foi num balãozinho também por cima do defensor. Saiu de várias bolas, saiu de várias blitz, conseguiu correr várias jardas para conseguir first down e uma leitura excepcional e virou o jogo. O Purdy virou o jogo. O que a gente falou que o menino não tinha na carreira, tá aqui. No AFC Championship Round. Ele pegou um time perdendo de 24-7 e virou o jogo. Ah, Neymar, mas sempre defende o McCaffrey. Verdade. O McCaffrey não teve 3 touchdowns porque resolveram dar um snap pro running back reserva dele entrar na endzone pro último touchdown. Mas se não, era 3 touchdowns no McCaffrey, mais de 100 jardas de scrimmage. Mas esse é o McCaffrey sempre. O McCaffrey é um monstro. Mas o Purdy dessa vez conduziu o time à vitória. Todos os jogadores do ataque foram excepcionais. O Deebo Samuel foi excepcional. A lá Kansas City Chiefs, só que o 49ers foi só por 2 períodos. O Chiefs foi o jogo todo. Assim, parabéns pro Purdy, parabéns pro 49ers. Jogaram muito bem. O Lions não jogou mal, essa é a tristeza. Só que o Lions jogou excepcionalmente bem o primeiro tempo. O segundo tempo, o Lions deu uma caída. Cara, e assim, o segundo tempo, né, que a gente viu as coisas totalmente invertidas, né? Primeiro tempo, Foi o switch, desligou de um lado, ligou do outro. O Lions foi, amassou, o segundo tempo, o Fortnite foi, amassou, mas aí a gente viu usar o Pro jogando. Exato. Cara, a Yuki não foi ao Pro, mas jogou muito. O Samuel jogou muito. O Purdy fez passes incríveis no segundo tempo. O McCaffrey, 2 TD de novo. Sabe, cara? Ninguém derruba o McCaffrey, velho. Cara, o time do 49ers é um time muito, muito, muito... No futebol a gente falava antigamente coeso, imbuído, né? É um time que tá juntinho ali, cara. E quando o negócio funciona, parece que cada um faz o seu melhor. E aí, claro, cada um fazendo o seu melhor, o negócio avança. Mas, cara, se eu não tô muito bem, o outro vai lá e compensa, né? E o time do 49ers, a gente viu isso ontem, todo mundo junto para virar o jogo. 34-31, eu tava lendo aqui um pouquinho sobre os quartos downs do Campbell, cara. E tem um dado que eu não sabia, que o time do Lions foi o time que mais tentou quartas descidas, 34%, ele foi em 34% das quartas descidas na temporada regular. Isso Caraca, é o maior índice do século. Mas é óbvio. Da NFL. Porque existiram quartas descidas para 20 jardas, para 15, que é impossível tu ir. Existem quartas descidas bem para trás do teu campo de defesa, que é impossível tu ir. Nem quarta para uma tu vai no campo de defesa, não faz sentido. E o cara vai em 1/3 delas, cara, tá maluco. E daí ele me chuta um field goal na linha de 2 jardas, uma. O que salva ele, cara, assim, em questão de discurso, é que tem uma estatística da ESPN Analytics que fala que aquela 4/2, na linha de 28 do 49ers, se ele convertesse e ganhasse, se ele convertesse, ele tinha 90,5% em ganhar o jogo. Se ele fizesse o field goal, 90,3%. Se ele fosse na 4/3, na linha de 30, ele tinha 39% de ganhar o jogo naquela hora e 38% chutando o field goal. Ou seja, se ele convertesse, a chance de ganhar o jogo era um pouco maior do que fazendo o field goal. Porque tu tem a chance de errar o field goal também. Justo. Perfeito? Mas mesmo assim, cara... É que converter também tu conta que tu vai fazer o touchdown, né? Porque se tu converter e não fizer, tu só mata relógio, quando tá atrás não vale a pena. Exatamente. Então, por isso que eu digo, eu não vou contra, eu não faria, eu não vou contra ele ir nas quartas descidas, mas ele não poderia ter chutado aquele primeiro field goal. Só isso. Só isso. Legal, cara. E agora a gente vai falar do 49ers semana que vem, quando a gente vai falar do Super Bowl, né? A gente vai falar um pouquinho dos jogadores, mas a princípio, pelo que eu me recordo, o 49ers vai completo, não tem nenhum jogador aí em recuperação, acho que tá todo mundo pronto para jogar, né? Claro, tem os lesionados. Você jogou full, velho. Machucado, não vai jogar? Não vai jogar. Para. E o Lions, cara, que interrompe essa campanha, né? Que foi um sucesso, exatamente. E a pergunta que fica é pro ano que vem. Goff ainda tem mais um ano de contrato. E eu queria saber o seguinte, mas né, já mano? é ano de contrato dele, né? Não sei se ele joga sem contrato. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. E agora, você vai renovar com o Goff? Ou você vai, talvez, tentar buscar um outro QB um pouco melhor? Eu acho que a resposta é Dan Campbell. Ele que tá mandando no time. Ele que tirou um time da merda, pra não falar uma palavra que não é verdade, ele tirou o time da merda e trouxe em 3 anos porque o time é hoje.
Ah, mas é o general manager que faz as escolhas do pique. Junto com o técnico, quando tu traz um técnico desse jeito. E ele conseguiu transformar o time. E o jeito dele de jogar é, nós somos uma equipe, nós estamos todos juntos. Ele não vai deixar o Goff embora. O Goff é o quarterback dele. A pergunta que vai me ficar não é se vai ou fica. É até quanto que eles vão conseguir pagar. Porque o Goff também não é bobo nem nada. Eu tenho que ganhar minhas 50 milhinhas, né? Então, assim, eu não acredito que o Goff aceita nada abaixo de 45 milhões. E eu acho que o Goff também não joga sob o último ano de contrato. Beleza? O time está estruturado. Nós viemos até aqui do jeito que deu. Fui trocado para baixo, né? Porque o Goff veio com mais um monte de pique pelo Stafford. Sim. Então fui trocado para baixo, só a sobra da troca. Provei. Sou o cara. Tá aprovado para todo mundo, como tu mostraste no primeiro bloco. Ele é o cara com mais jardas passadas na NFL no momento, nos playoffs. Foi muito bem na temporada regular. Comprovadamente, se ele não toma pressão, ele é um top 5, talvez top 10 quarterback. Eu diria até top 5 se ele não toma pressão. Ele é excepcional. A química que ele teve com a Monra, com o Laporta, fechou. Esse time do Lions está pronto. E ele executa o que o Dan Campbell pede. Excepcional. A pergunta é, Goff vale 45, 50 milhões no ano? E ele vai pedir isso, cara. Porque agora ele pode fazer um contrato com tantos rookies, com tanto teto que o Lions tem, onde ele consegue jogar muito para frente o dinheiro. Não, eu quero 50 milhões, mas eu quero 5 anos... E eu quero quase full garantido, por exemplo. E o Lions vai dar lá daqui a 3, 4, 5 anos uma cacetada de dinheiro em dead money para cobrar menos agora, para poder trazer mais gente na free agency. Mas eu acho que, primeiro, o Lions está muito bem para os próximos anos, acertou muito no draft com o Dan Campbell, mas vai ter que pagar muito bem o Goff. E tu acha, então, fazendo aqui uma previsão sem muita estrutura, porque a gente vai ter muita informação depois em off-season ainda, muito free agency, draft, claro, mas hoje você diz que ano que vem o time do Lions é melhor ou vai ser pior do que esse ano? Acho que melhor porque ele está mais treinado, né? E aí o sucesso funciona com muito treino. Tom Brady comenta isso, inclusive, sobre troca de técnico. O pessoal vem trocando bastante. Ele falou, gente, tem que ficar por mais tempo. Mesmo com fracasso, é assim que tu constrói a química. É assim que o teu head coach ou teu coordenador ofensivo sabe exatamente como tu estás pensando dentro de campo. Se fica trocando o head coach, é muito ruim pro time. Lógico, volta e meia precisa. Mas não pode ser esse negócio que tem no soccer no Brasil, ao menos tinha, não acompanho mais. Ai, perdeu, tá com a corda no pescoço, vamos trocar, vamos trocar. Pô, esse ano foram quantos, man? Foram mais de 10, foi só 30% dos head coach foram pro balaio, cara. É muito. A NFL não era assim. Lembra 10 anos atrás? Há 15 anos atrás? Caía 1, 2, 3, um aposentava. Foi muito esse ano. Então, acho que o Lions vem mais forte, única e solenamente por causa disso. De novo, que nem o Ravens, óbvio que vai perder peças, mas óbvio que vai achar peças. Beleza, Neymar, beleza. Acho que eu tenho um sentimento muito semelhante ao teu. Assim, eu creio que o time do Lions vem tão competitivo quanto e com ajustes necessários. Mentalidade do Dan Campbell, um ou outro jogador ali que vai compor elenco, enfim, o time vai ficar mais forte. A gente encerra por aqui, falando do que foram os jogos. Semana que vem a gente vai falar do Super Bowl, mas eu queria trazer uma rápida polêmica, se o João me permite, ainda que o tempo está estourando, João, mas é rapidinho, tá? Neymar, o que tu acha das pessoas que estão colocando hate, que estão criticando, que não suportam a Taylor Swift no meio da NFL? Que a gente tem muito a criticar. O cara faz TD, os caras mostram a Taylor Swift. Porque a Taylor Swift... Cara, não porque eu quero, porque eu até gostaria que não fosse assim, mas a Taylor Swift, em número de seguidores, em número de stats, é muito maior do que a NFL em alguns stats. Não olhando a gente, olhando o mundo. Então, necessariamente, quando tem alguém grande assim, ainda mais numa situação de caso de amor com o Gronkowski da nova geração, que é um tight end grande, forte, bonito, pontuador, recordista, é o monstrão todo, é óbvio que essa história fecha muito bem. É óbvio que isso vai ser vendido como marketing. Num dos primeiros programas a gente falou, é esporte, NFL? Óbvio. Mas lembrem-se que é entretenimento. É entretenimento. Quase todo esporte, para se bancar e para ser grande, precisa ser entretenimento. Precisa que a gente pague para assistir, pague para ir lá ver. Então, sendo entretenimento, é lógico que a Taylor Swift vai ser explorada ao máximo nesse sentido. Ok, mas a minha pergunta não foi essa. O que você acha do pessoal que faz hate? O cara que vai lá e vai falar mal no Twitter. Porque estão mostrando a Taylor Swift e não estão mostrando o Kelsey. Acho que é a mesma situação de ser hate de qualquer coisa. Eu acho que tem mais coisas para se fazer na vida. Tá, porque... Sabe por que eu trouxe isso, cara? Porque existe uma discussão muito grande. Cara, a galera aí no Twitter e tudo mais
o pessoal que xinga, que reclama que a Taylor Swift tá Tomando o holofote. estragando o esporte que a pessoa tanto ama, né? Cara, e eu vim trazer aqui algumas curiosidades, só pra gente discutir um pouco, porque eu acho uma besteira inacreditável de quem acha que a Taylor Swift está estragando a NFL. Né? Cara, E eu prefiro ver a Taylor Swift do que um marmanjo. cara, é uma besteira inacreditável. Sabe por quê, cara? A Taylor Swift, além de toda a badalação que ela está trazendo para os jogos, o jogo do Kansas City é sempre o jogo com maior audiência daquele final de semana, né? No Wild Card foi a maior audiência, ontem foi a maior audiência, porque, além do jogo, claro, temos a Taylor Swift no estádio. Mas, cara, tu sabia que lá nos Estados Unidos agora, uma empresa aérea, ela vai fazer 2 rotas para Las Vegas, tá? E uma das rotas vai ser a AA1521, que é uma homenagem ao Mahomes, o número 15, né? Eles vão mudar o número do voo. E a outra vai ser a A87, que é uma referência ao Travis Kelce. Ok. Legal. Então os fãs podem ir no voo com o número do jogador. do jogador. E vai ter uma terceira rota, que é a A1989. Essa é para quem? No ano que nasceu a Swift? Não, é o último álbum dela, 1989. E vai ter a rota para o 1989, que muito possivelmente vai ser mais cheio do que, né? Vai acabar antes do que as outras duas. Então, assim, os 2 grandes jogadores do time vão ter rota, mas a Taylor Swift também vai ter uma rota. Esse é o tamanho do negócio. E mais do que isso, cara, uma empresa uma consultoria americana que analisa valores de mercado, branding, avaliou que o retorno que a Taylor Swift trouxe para a NFL e para o Kansas City Chiefs em torno de branding, ou seja, né, a valorização das 2 marcas, foi de 331 milhões de dólares. Cara, isso não pode ser ruim, cara, se você gosta da NFL. Isso não pode, não tem como ser ruim. O Travis Kelce é o jogador que mais vende camisa. Não era, não é o QB, entendeu? Justo. Então, cara, isso não é ruim, é pelo contrário, isso é bom. E aí eu vou te dar um exemplo que pela primeira vez aconteceu comigo. E eu não sabia que era tão forte. Eu botei o videozinho do que tu zicou o Lamar Jackson, não sei o quê, no Instagram ontem. Pois é, ziquei o Lamar Jackson, né? Desculpa, torcedor do Ravens. E aí, uma menina que é de outra cidade, que participa de um outro evento comigo em outra cidade, ela veio falar assim comigo. Ela falou assim, cara, como eu passei nervoso nesse jogo. Aí eu falei, não sabia que tu torcia pro Kansas City Chiefs. Ela assim, então, era só pra acompanhar a Swift no namoro com o Kelce, mas agora viciei e não consigo parar de ver os jogos. Aí eu falei, cara, é sério? Ela assim, eu comecei a ver porque a Swift ia nos jogos. Aí eu comecei a torcer e agora eu torço pro Kansas City Chiefs. Meu Deus, o número de torcedor que eles vão ganhar. Mais ou menos a NFL ganha mais fãs. Cara, mas é isso. Quando é que essa pessoa aqui no Brasil ia viciar? Nunca. Exatamente. Quem comentou, inclusive, foi a Nara. Um beijão aí pra Nara, que é gincaneira lá de Itajaí. Cara... Mas dá pra trocar de time ainda, tá, Nara? Antes de realmente fixar nesse. Quantas pessoas que estão chegando ao futebol americano pela Taylor Swift? Então, não pode ser ruim, cara. Tira esse mal do teu coração aí. Já que falou da Taylor Swift, ela quase não ia conseguir, ou ainda talvez quase não consiga vir pro Super Bowl, né? Porque, se não me engano, o Super Bowl é um dia 10? 11. E ela tem 7, 8, 9, 10, tem turnê em Tóquio. Então, no dia 10, ela tem um turnê em Tóquio, um show que eu acho que começa às 7 da noite, que deve até umas 11 da noite, demora uns 4 horas o show dela. Corrija-me se eu estiver errado, infelizmente ainda não tive... não parei para ver um show da Taylor Swift inteiro, mas dali, teoricamente, em 1 hora ela já consegue estar no avião e tal, etc, para vir. Só que eu acho que são tipo 17 horas de diferença o fuso horário. Então ela consegue chegar, eu acho que são 13 ou 14 horas o voo, ela consegue chegar nos Estados Unidos, só que ela chega nos Estados Unidos com bastante tempo ainda, por causa do fuso horário. Senão não ia dar. Ela tem tempo de dormir, eu acho que ela tem umas 8 horas ali entre chegar, dar uma dormidinha e ir pro jogo. Cara, a NFL quer ver esse beijo da Taylor Swift com o Travis Kelce, com o Super Bowl na mão no palco, cara. Nós vamos ter que falar a teoria da conspiração. Não, cara, eu não aposto contra o Chiefs. Primeiro, porque eu aprendi um negócio esse final de semana, né? O Lamarelão tomou uma bacetada na cabeça. Segundo, a NFL quer isso, Zuma. Os roteiristas estão escrevendo. Os roteiristas estão nervosos. Perfeito, galera. Então é isso. Por isso que o Eagles derreteu. Porque se fosse para jogar mesmo, o Eagles seria campeão. E aí os caras já derreteram o Eagles para pegar o Jason Kelce e fazer... Cara, tá já tudo tem escrito. todo o esquema, man. Pessoal, muito obrigado.
Muito obrigado por ficar com a gente até agora. Eu lembro a vocês de curtirem esse vídeo aqui, caso você esteja vendo no YouTube, porque pra gente é muito importante. Ative também o sininho para receber nossas notificações, compartilhe o nosso vídeo se possível. E se você está escutando em algum agregador de podcast ou no Spotify, vá lá e faça aquela avaliação marota 5 estrelas pra gente, que contribui bastante. Muito obrigado pela paciência até agora. Pessoal, muito obrigado, Neymar. Muito obrigado, João. Uma boa semana e até semana que vem, galera. Valeu. Faltou um joguinho, meus queridos. Beijo.